Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Eu sou Luciano Seixas e começa agora ao vivo o Assunto Federal. Hoje a gente continua com a cobertura especial do encontro de novos prefeitos e prefeitas organizado pelo governo federal, que vai até amanhã aqui em Brasília. Então fica com a gente que tem muita informação e prestação de serviço para você e para sua cidade. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E a gente abre essa edição te atualizando sobre o encontro dos novos prefeitos e prefeitas, que está aí no seu segundo dia aqui em Brasília. E a gente vai direto lá para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde está a jornalista Ana Gabriela Salles. Boa tarde, Ana. O que você conta pra gente? Boa tarde, Luciano. Pois é, eu estou aqui no coração do encontro de prefeitos, já circulei bastante por aqui, está bem movimentado, tem uma espécie de vitrine, né, de tudo que o governo federal tem a oferecer para os municípios de todo o país. E olha, eu começo com a novidade que foi lançada agora há pouco, acabou de acabar o lançamento da segunda fase do PAC Seleções, do novo PAC Seleções, né? Para dar alguns detalhes, daqui a pouco a gente vai soltar aí um trechinho do ministro Jader Filho, que falou sobre isso também no Bom Dia Ministro, mas foi lançado agora e o governo disponibilizou mais de 49 bilhões de reais para os municípios e estados brasileiros com essa nova etapa. E aí, são mais de 20 mil entregas já definidas, além de 110 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E aí, os gestores conheceram todos os detalhes desses investimentos previstos e a qualidade desses empreendimentos aqui no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Então, gente, tem todos os estandes aqui para detalhar para os gestores municipais, não só prefeitos, mas também secretários municipais, enfim, todos que circulam por aqui, ninguém vai ficar sem informação. E eu estou aqui ao lado do diretor de Clientes, Dados e Inovação da Caixa, que é o Renan Correia Martino, e a Caixa Econômica Federal, o Banco Público, é um dos locais mais procurados, é claro, pelos prefeitos, porque é a Caixa que operacionaliza, né, vários programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, enfim. E aí a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre o que a Caixa tem para oferecer aqui para o prefeito no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Olá, diretor, bem-vindo ao programa Assunto Federal da Rádio Gov. Queria saber do senhor quais os 3 espaços que a Caixa está presente aqui no encontro. Boa tarde, pessoal. Então, aqui esse encontro para a Caixa é um encontro muito rico. A gente tem a oportunidade aqui de receber os prefeitos de todo o país. E aqui na Caixa a gente está com 3 espaços. A gente tem um primeiro espaço ali que recepciona os prefeitos. Lembrando que estamos com novos prefeitos em início de mandato. E nesse momento, naquele primeiro local de recepção, a gente tem ali dicas de gestões para o prefeito, como que ele pode fazer um governo mais moderno e um governo com bastante governança e controle para o seu novo município. A gente tem outro estande, um estande maior, que a gente chama aqui de espaço prefeitar, onde ali o prefeito tem a condição de conhecer todos os serviços da Caixa. Lembrando que a gente trouxe todo o nosso time de atendimento de governo para ficar aqui esses 3 dias em Brasília, dar suporte para todo o governo, todo o pessoal do poder público, e ali o prefeito tem condição de consultar também como que está o status das suas obras que ele tem junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, a gente também deu sorte do evento desse ano ser aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde a Caixa tem um espaço permanente dela de inovação. Então aqui a gente tem o nosso espaço TEIA, que é um hub de inovação que fica aqui permanente, perto do governo federal, para que a gente possa incubar novas GovTechs. Então a estratégia de inovação da Caixa pretende conversar muito com o governo. Então aqui a gente tem mais de 11 GovTechs no momento, apresentando para os prefeitos nesse espaço quais são os serviços que ele pode modernizar na sua prefeitura e o que essas GovTechs pode auxiliá-lo no dia a dia.
Então, com esses 3 espaços, a gente fecha aqui o atendimento da Caixa Econômica para o governo. Só para a gente explicar, né, para o nosso ouvinte, a GovTech, ela justamente viabiliza inovação, né, na gestão pública. Exatamente. A gente tem aí muito famoso no mercado, né, as fintechs que fazem aqueles serviços financeiros, e a Caixa escolheu aqui incubar GovTech, que faz o mesmo tipo de serviço. A ideia é que isso seja por aplicativos de educação, aplicativos de saúde, aplicações de segurança pública, que elas possam fornecer para os prefeitos e para qualquer município um serviço de qualidade digital para o cidadão. Agora, diretor, já receberam quantas pessoas, mais ou menos, ontem, no primeiro dia? Vocês já têm esses dados? Sim, apenas no primeiro dia a gente recebeu e cadastrou mais de 2.200 atendimentos nos nossos estandes, prestando esse serviço de esclarecimento para os entes de governo. Pode dizer para a gente quais os temas que as prefeituras têm procurado mais? A gente esteve conversando com alguns prefeitos, pelo visto, a Minha Casa Minha Vida, né? Conta pra gente. Isso, eu acho que Minha Casa Minha Vida e o novo PAC e o PAC são os 2 temas principais, obviamente, principalmente para os prefeitos que estão no seu primeiro mandato. Então, eles têm muitas dúvidas, são requisitos de governança que eles precisam seguir, e lá a equipe da Caixa Econômica traduz isso para eles e explica como que ele pode ter esse tipo de serviço no seu município. Você pode falar, então, como, para além desse evento que acaba amanhã, né, aqui em Brasília, como o prefeito, o gestor municipal, pode ter acesso à Caixa? Tem aí iniciativas de capacitação, né, dos gerentes, que eu fiquei sabendo que até o meio do ano querem visitar todos os novos prefeitos, né? A Caixa vai ao encontro desses prefeitos. Que outras iniciativas e esse canal direto de relacionamento físico ou digital a Caixa oferece? A Caixa, ela confia muito no atendimento ali do olho a olho. Então, a gente tem o nosso time de governo ao longo de por todo o Brasil, podendo atender os prefeitos. Então, eles vão na cidade, tem um time para cada estado para poder fazer esse tipo de esclarecimento. E, além disso, obviamente, no nosso portal aí, caixa.gov.br, você consegue ali achar o espaço do poder público, onde tem os principais serviços da Caixa para atender esse tipo de cliente. Maravilha, agradeço muito pela entrevista ao vivo, diretor, e a gente conversa numa próxima. Eu que agradeço para a Rádio Gov, muito obrigado e conte com a Caixa para esclarecer essas informações para o poder público. Muito obrigada. Bom, Luciano, eu vou continuar circulando por aqui, volto ainda nessa edição com você ao vivo com mais novidades, e eu também vou cumprir uma promessa que eu fiz ontem, viu? Ah, é? Qual a promessa, Gabi? A promessa das respostas que eu fiquei devendo para os prefeitos, lembra? Tá certo, isso aí, então. Vamos agilizar, né? Obrigado, Ana Gabriela Salles, pelas informações, já abrindo aqui o nosso giro de notícias, e ela falou aí da novidade, né, do novo PAC Seleções na sua segundo estágio, né? E eu tô vendo aqui, olha, um informe sobre este encontro importante, e que diz aqui que uma grande diferença do novo PAC é exatamente o diálogo entre os estados, prefeituras, setor privado e o governo federal capitaneando tudo, né? Por isso foram selecionadas obras que tivessem o maior impacto econômico e um efeito multiplicador na economia. Obras essas capazes de atrair outros investimentos. Foram criadas, por exemplo, as etapas do novo PAC Seleções. E aí os estados e municípios apresentam as suas prioridades, as suas carências nos eixos incluídos em cada edital de seleção. Lembrando que o PAC é movimentado aí, é organizado em 9 eixos de atuação, desde infraestrutura e habitação até energia e cidades sustentáveis. Vamos seguindo no giro de notícia. Durante o encontro, esse encontro dos prefeitos, estão ocorrendo vários lançamentos. Um deles, no Ministério da Educação, foi o novo Plano de Ações Articuladas, uma plataforma que possibilita a visualização dos principais indicadores educacionais. A ideia é ter uma noção melhor da situação da rede de ensino. Vamos saber mais no Boletim MEC. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Está acontecendo em Brasília até a próxima quinta-feira o encontro de novos prefeitos e prefeitas. O evento visa fortalecer o Pacto Federativo e ampliar a participação dos municípios em programas e ações do governo federal. Um dos lançamentos na cerimônia de abertura foi o novo Plano de Ações Articuladas,
chamado de Novo Par, uma plataforma única que possibilita visualização dos principais indicadores educacionais, facilitando o apontamento da situação da rede de ensino. Com ele, o município tem a possibilidade de traçar objetivos, metas e ações executivas para melhorar suas condições de oferta e resultados. Tudo isso com a assistência técnica e financeira do MEC. Kátia Schweinkart, secretária de Educação Básica do MEC, enaltece o papel do Novo Par na qualidade da educação dos municípios brasileiros. O MEC retoma no Novo Par a sua função originária de apoio técnico, de suporte, de indução de políticas, de estar ao lado dos entes subnacionais para cada vez mais a gente garantir o acesso, a permanência, a qualidade da educação, olhando agora também no Novo Par para a equidade e para a inclusão. O Plano de Ações Articuladas é implementado em ciclos de 4 anos. O seu 5º ciclo, que se inicia agora em 2025 e vai até 2028, apresenta um novo conceito, uma grande evolução no sistema. Com o Novo Par, os processos de diagnóstico e de planejamento realizados pelas secretarias de educação foram fortalecidos e se tornaram mais aderentes à realidade das redes de ensino e aos desafios atuais da educação. Para saber mais sobre as iniciativas do MEC na educação brasileira, acesse nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E esse Novo Par significa o Plano de Ações Articuladas, né, que observa aí os objetivos e metas que já estão determinados no Plano Nacional de Educação, o PNE. Com a adesão, os prefeitos, né, devem aderir ao Novo Par, porque aí conseguem apoio técnico e financeiro do MEC às suas redes de ensino municipais, né? O Par pode apoiar aí as redes na execução dos programas do MEC, como, por exemplo, o que a gente fala direto aqui, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e o Escola em Tempo Integral. Fica aqui com a gente que ainda vamos falar muito sobre o que está rolando no encontro de prefeitos e prefeitas. Na manhã de hoje, o presidente Lula concedeu entrevista por telefone à rádio Diário FM de Macapá. No bate-papo, Lula destacou o protagonismo internacional do Brasil e falou da importância da política externa. Ele citou a abertura de 325 novos mercados desde 2023 e os avanços realizados durante a presidência do G20. Além disso, destacou a realização no Brasil e na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2025, a COP30. O evento em Belém vai reunir representantes de todo o mundo na capital paraense em novembro. A gente traz esse trechinho aqui. Vamos ouvir. Porque todo mundo dá palpite na Amazônia, Luiz Médio, mas pouca gente conhece a Amazônia. Então, quando nós decidimos fazer a COP no Amapá, era porque a gente queria pare de falar na Amazônia e venha conhecer a Amazônia. Não ache, sabe, que lá só tem mato, não. Embaixo de cada copa de árvore tem um trabalhador, tem um seringueiro, tem um pescador, tem um pequeno proprietário de terra, tem um pequeno trabalhador rural. E essa gente precisa ser respeitada e precisa de dinheiro. E é por isso que nós estamos cobrando do mundo desenvolvido, que já desmatou toda a sua terra, sabe, que eles têm que financiar para que os países que ainda têm floresta mantenham elas em pé. Para manter elas em pé, nós precisamos garantir comida na boca de quem mora lá, de quem trabalha, de quem pesca, de quem carpe, de quem colhe seringa. É isso que nós queremos fazer com muito carinho, por isso a COP30 será muito importante. E ainda nessa manhã, o presidente Lula participou da cerimônia de 1 ano da Nova Indústria Brasil e lançamento da Missão 6, focada em tecnologias estratégicas para a soberania e defesa nacionais. Claudimário Carvalho. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou hoje 112 bilhões e 900 milhões de reais em investimentos para a Missão 6 da Nova Indústria Brasil, voltada à soberania e defesa nacional. Os recursos provenientes de fontes públicas e privadas serão aplicados no desenvolvimento de satélites, radares e foguetes.
Os investimentos incluem mais de 79 bilhões de reais em recursos públicos, com destaque para o PAC Defesa, que destina 31 bilhões de reais para projetos como o Caça Gripen, o Cargueiro KC-390 e submarinos. Já o setor privado aportará 33 bilhões de reais para inovações em tecnologia aeroespacial e segurança. A expectativa do governo é ampliar o domínio brasileiro em tecnologias críticas para atingir 55% até 2026 e 75% até 2033. Atualmente, o Brasil domina mais de 42% dessas tecnologias, com base em 39 projetos estratégicos. Em 2024, o país exportou quase 2 bilhões de dólares em produtos do setor, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. A Missão 6 já soma mais de 3 trilhões de reais em investimentos na indústria de defesa brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O IPCA, índice que mede a inflação dos produtos e serviços consumidos pelas famílias do país, foi de 0,16% em janeiro, a menor inflação para o mês desde a criação do Plano Real, lá em 1994. O índice ficou 0,36 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro, que foi de 0,52 segundo o IBGE. A desaceleração foi puxada principalmente pelo consumo da energia elétrica residencial, que recuou mais de 14%. Alguns alimentos como cenoura, tomate e café moído registraram alta, mas as refeições fora do domicílio ficaram mais baratas quando comparadas a dezembro do ano passado, saindo de uma alta de 1,19% para 0,67% em janeiro. A divulgação do IPCA foi feita nesta terça-feira. Oportunidade para renegociação de dívidas, agora para pequenos produtores. Que legal, hein? É o Desenrola Rural. Agricultores endividados poderão renegociar débitos e voltar a acessar financiamentos a partir de 24 de fevereiro. Claudimário Carvalho volta com essa informação. O governo federal lançou o Desenrola Rural, programa que permite a renegociação de dívidas de agricultores familiares, assentados, quilombolas e comunidades tradicionais. A iniciativa busca regularizar a situação financeira dos produtores para que eles voltem a acessar o crédito rural e a investir na produção de alimentos. As instituições financeiras vão oferecer descontos que podem ultrapassar 90%, dependendo da operação. Para aderir, os agricultores devem procurar seus bancos ou acessar o site do Regularize, regularize.pgfn.gov.br, caso o débito esteja na dívida ativa da União. Se o valor devido for de crédito de instalação, o produtor pode resolver direto nas sedes do INCRA com desconto. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que cerca de 1 milhão de agricultores poderão ser beneficiados. Segundo ele, além da renegociação, o programa também vai limpar o histórico de crédito de muitos produtores que, mesmo com acordos feitos, ainda enfrentam restrições. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Olha que legal esse Desenrola Rural, né? São mais de 900 mil famílias que podem ser beneficiadas com redução de dívidas aí. As dívidas hoje estão no montante aí de 19 bilhões de reais. Segundo o governo, 1 em cada 3 dos 5 milhões e 400 mil pequenos produtores tem algum tipo de dívida. E aí tem que desenrolar mesmo. São condições sensacionais. Eu estava pesquisando aqui, ó. Para quem for quitar tudo, liquidar, como eles chamam, né? Liquidar o passivo, até 10 mil reais, o desconto é de 80%. De 10 a 30 mil, 60% de desconto. 50% de desconto para 30 mil a 50 mil e 40% de desconto para quitação de dívidas acima de 50 mil reais. E tem mais. Tem, além desses descontos, né, que são aplicados, tem 2 mil para 10 a 30 mil, 4 mil e 6 mil. Quer dizer o seguinte, você negocia lá, quita a sua dívida e ainda, depois de ter esses descontos todos, ainda tem menos 2 mil, menos 4 mil ou menos 6 mil, dependendo de quanto você deve. Se não der para quitar,
aí você vai renegociar e aí pode ser um pagamento planejado de 3 a 10 anos. E aí essa renegociação também tem os descontinhos aí de 2 mil, 6 mil e 8 mil e tem uns descontos de 65% para dívidas até 10 mil, 45% para dívidas até 30 mil, 35% para dívidas até 50 mil e 25% acima de 50 mil. Isso para quem for renegociar. Se for liquidar, os descontos, como a gente falou, são bem maiores, né? Então, quem puder... Vamos lá, agora a educação superior. O Ministério da Educação garante assistência para os alunos permanecerem na graduação. Entre as ações, a Política Nacional de Assistência Estudantil. Quem conta pra gente é Lademir Filipim. O Sistema de Seleção Unificado, SISU, permite ao estudante escolher cursos em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. A fim de apoiar o aluno que vai ingressar na graduação, o Ministério da Educação garante uma série de programas de assistência para a permanência e o êxito nessa etapa de ensino. Entre essas ações está a aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, instituída pela Lei de 2024. Ela é considerada um avanço nesse sentido, juntamente com os investimentos na consolidação e expansão de universidades e institutos federais. A PNAES fortalece ações anteriores à política que continuam sendo executadas e promovem a permanência de alunos de baixa renda em instituições de educação superior. Só em 2024, o MEC investiu 1,5 bilhão de reais nesse sentido, valor 65% maior do que a verba destinada em 2022. A política é dividida em duas grandes iniciativas, o Programa Bolsa Permanência e o Programa de Assistência Estudantil. Juntos, os dois são responsáveis por atender aproximadamente 400 mil estudantes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito presidente do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A eleição ocorreu ontem, dia 11, em Roma, na Itália, durante a primeira reunião do Conselho. Como presidente, o ministro Wellington Dias deverá acelerar o planejamento das primeiras operações de implementação concreta em nível nacional, como mobilização de recursos financeiros, promoção de parcerias intersetoriais e remoção de barreiras para a implantação de políticas. O ministro explicou como será a missão à frente do Conselho. Vamos ouvir. Nós estamos falando de um grupo de 165 países, blocos de países, como a União Europeia e várias outras, organismos internacionais como a FAO. Nós vamos trabalhar para que possamos fazer acontecer os propósitos da Aliança Global em todo o mundo. Como chegar em 2030 reduzindo a fome, aqui também tirando pessoas da miséria, superando a pobreza e, com isso, melhorando a qualidade de vida destas pessoas, mas também do mundo. E hoje, ainda em Roma, o ministro Wellington Dias participou da reunião do Conselho de Governadores do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que teve como evento central a conferência Desbloqueando o Potencial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. 3 meses após o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o evento marca a primeira oportunidade global para discutir meios de implementação e avançar em compromissos. Para o ministro, o envolvimento dos países de todas as regiões, particularmente aqueles na linha de frente das mudanças climáticas e da insegurança alimentar, é fundamental para tornar a aliança um sucesso. Assunto Federal. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Vamos ouvir a previsão do tempo para todo o país com Lademir Filipim. Roda a previsão, Zé. Tempo para esta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025.
Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 25 e 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Rurópolis, no Pará, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 34 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Guiricema, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 100 a 30%. Taió, em Santa Catarina, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 36 graus. A umidade do ar gira em torno de 100 a 36%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Olá, aproveito aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário hoje. Parabéns para Rurópolis, no Pará, Guiricema, em Minas Gerais, e Taió, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nas suas cidades. Rurópolis, no Pará, devido aos altos índices de devastação florestal, em novembro de 2023, o município de Rurópolis foi incluído aí na relação de municípios situados no bioma Amazônia, considerados prioritários pelo governo federal para ações de prevenção, controle e, claro, redução desses desmatamentos e degradação florestal. Em 2024, estou vendo aqui no Comunica BR, foram realizadas 25 ações fiscalizatórias pelo IBAMA. Estas ações resultaram em 18 infrações ambientais registradas e 10 embargos ambientais realizados. O que é um embargo ambiental? É uma medida administrativa e até judicial que interrompe atividades que prejudiquem o meio ambiente, né? Ele é aplicado quando uma atividade está em desacordo com a legislação ambiental, quando uma atividade está causando danos ao meio ambiente ou quando uma atividade está colocando em risco a saúde pública. O embargo pode ser definido
definitivo ou temporário e pode ser acompanhado de penalidades financeiras, né? Inclusive pode exigir aí a recuperação de áreas degradadas. Já falamos disso aqui no nosso programa, né? Isso aconteceu lá em Rurópolis em 2024. Guiricema, Minas Gerais, governo federal apoiando a saúde aí no município, hein? 3 equipes do programa Saúde da Família, 3 equipes do programa Brasil Sorridente, 3 médicos do Mais Médicos, 2 UBSs, 21 agentes comunitários de saúde, 3 agentes de combate a endemias, 4 escolas pactuadas com o programa Saúde na Escola. Tudo isso custeado pelo governo federal no município de Guiricema, Minas Gerais. Itaió, em Santa Catarina. Tem turismo lá, hein? Está entre os municípios do chamado Vale Europeu, mas está registrado no mapa do turismo brasileiro ali nos caminhos do Alto Vale. 7 operações do Fungetur foram firmadas desde 2023. O Fungetur é um fundo de financiamento do Ministério do Turismo que apoia o desenvolvimento do turismo nas cidades do Brasil, né? Ele é destinado a empreendedores do setor turístico, né, como hotéis, pousadas, agências de viagem, restaurantes. 4 milhões e 200 mil reais foram ofertados pelo governo federal em créditos para os estabelecimentos de turismo aí no município de Itaió, Santa Catarina, 4 milhões e 200 mil reais em 2024. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os principais destaques do Bom Dia Ministro de hoje, o Momento Serviço e tem muito mais. Não sai daí, agora pelo horário de Brasília, 4h31. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Curtas do Bom Dia. E a gente roda agora para você alguns trechos do Bom Dia Ministro, que recebeu o ministro das Cidades, Jader Filho, diretamente do encontro dos novos prefeitos e prefeitas. No bate-papo, ele foi entrevistado pela jornalista do canal Gov, Karine Melo, e por rádios do país. Entre os assuntos, o ministro explicou como será o novo PAC Seleções, cujo lançamento aconteceu nessa tarde. A gente ouviu logo aqui na abertura com a Ana Gabriela Salles, né? Então vamos ouvir agora o ministro. Que vai se dividir em 2 frentes. Aquilo que é do Orçamento Geral da União, que vou dar aqui um spoiler já para vocês. Nós vamos fazer uma seleção de contenção de encostas e uma seleção de drenagem e faremos também uma seleção aí com os governos de estado, também na questão da prevenção, daquelas regiões que a gente tem sofrido tanto com a seca, a gente vai fazer uma seleção de abastecimento de água rural, fora a nova seleção do Minha Casa Minha Vida que nós vamos fazer. E aí vou fazer mais um spoiler aqui para vocês. Nós devemos fazer mais de 100 mil novas unidades, uma seleção do Minha Casa Minha Vida. Essa é uma nova seleção que nós vamos firmar. Nós vamos fazer algumas alterações, né? Nós vamos, obviamente, melhorar, vamos verificar aquilo que não deu certo, por que algumas obras atrasaram da seleção anterior. Faremos uma atualização da maneira como que nós faremos essa seleção para que a gente possa fazer elas acontecerem de uma maneira mais rápida. Quem mora de aluguel tem pressa, quem mora de área de risco tem pressa, quem mora nas ruas tem pressa, e por isso a gente precisa agilizar. Então a gente vai fazer uma alteração, é que vamos pegar os projetos que estão mais maduros. Então aqueles prefeitos que tiverem projetos mais maduros, aquelas empresas que já tiverem exatamente, vão passar na frente para que a gente vire obra, porque além da gente atender o sonho da casa própria, que é uma orientação forte do presidente Lula, a gente também gera emprego, renda e desenvolve o nosso país. Nós temos dentro da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, lá com o secretário Carlos Tomé, nós temos dentro dela o que a gente chama de Smart Cities, né? Então, o programa de Smart Cities, que a gente tem feito um trabalho, vamos avançando cada vez mais, a partir do financiamento do Avançar Cidades, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, a gente sim, dentro do Ministério, tem tido uma atenção especial a esse assunto, incentivando para que os prefeitos cada vez mais busquem soluções, porque isso facilita muito a vida do cidadão que mora nessas cidades. Então, o Ministério das Cidades está sim conectado. Nós tivemos já recentemente diversos encontros em outros países discutindo soluções como essa, que estão cada vez mais se multiplicando pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente precisa sim cada vez mais estar atento. A tecnologia veio para facilitar as nossas vidas em todos os ambientes.
E houve aqui, mobilidade também foi outro tema da entrevista. Sobre o assunto, o ministro ressaltou a renovação de frotas no país. Foram mais de 5 mil ônibus e a metade são ônibus elétricos. Nós fizemos uma seleção importante de mobilidade nos 4 cantos do Brasil, com obras de fato que vão fazer a transformação, melhorar o trânsito, obras de BRT, obras de metrô, de VLT. Também fizemos uma renovação de frota importante para o Brasil. São mais de 5 mil ônibus, sendo que desses 5 mil ônibus, a metade deles são ônibus elétricos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, para que nós possamos melhorar o trânsito, né? Diminuir as distâncias, fazer com que as pessoas cada vez mais não fiquem perdendo tempo no trânsito, e a gente possa, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas nas nossas cidades, as cidades que estão cada vez com um trânsito mais pesado. Então, são diversos investimentos que foram feitos. O que a gente precisa agora é fazer essas obras se iniciarem. Algumas delas já iniciaram, mas a gente precisa tirar essas obras do papel. E agora nós faremos uma nova seleção, mas aí já a partir de financiamentos do FGTS, do Ministério das Cidades, no programa Pró-Transporte, para que a gente possa avançar ainda mais com a infraestrutura viária no Brasil. E o ministro Jader Filho também falou sobre as obras para a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que será em Belém, no Pará. A cidade está ficando cada dia mais linda, uma infraestrutura, acho que essa união de esforços, né, do governo federal, do governo do estado, do governador Helder, a vice-governadora Hanna, com a prefeitura de Belém, lá com o prefeito Igor Normando, estão fazendo um trabalho junto com o governo federal. Aí o presidente Lula tem dado uma atenção especial à questão da COP, vai estar inclusive visitando as obras da COP. O presidente Lula, na próxima sexta-feira, estará indo lá no Parque da Cidade, que é onde vai acontecer os eventos. Os hotéis estão com obras absolutamente adiantadas para que possamos ter essa infraestrutura de hotel. A questão dos transatlânticos para poder atender as pessoas que vão até Belém. É o Porto Futuro 2, que vai ser um lugar belíssimo, porque onde vai acontecer diversos eventos. Então a cidade está preparada. Nós do Ministério da Cidade estamos com 4 obras importantes lá dentro do município de Belém. A parte de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso, né, que é o mercado e é o ponto turístico mais importante de Belém. Então a gente está levando esgotamento sanitário para o Ver-o-Peso. A obra de esgotamento sanitário da estação de tratamento de esgoto do UNA, que atende toda aquela região central de Belém. A obras também muito adiantadas. Os ônibus, a transformação dos ônibus, nós vamos levar muitos ônibus, tanto do BRT, Karine, quanto para toda a região metropolitana de Belém, ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, isso a partir de financiamento nosso, junto com o governo do estado do Pará, que vai atender a todos os municípios da região metropolitana de Belém, como também o BRT, que leva lá do aeroporto de Belém até o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer os eventos da COP. E acho o seguinte, eu acho que a COP é muito interessante por essa razão, que além da gente colocar toda essa infraestrutura para os turistas que vão até lá, a gente deixa um legado importantíssimo para a cidade. A transformação que Belém vai acontecer, Belém vai avançar muitos e muitos anos da sua história, a partir de toda essa infraestrutura que está acontecendo, a partir dessa união de esforços de Estado, município e do governo federal. Olha, para você ouvir a entrevista completa, você pode acessar o portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. Assunto Federal. E a gente volta a falar ao vivo com Ana Gabriela Salles sobre o encontro de novos prefeitos e prefeitas. E agora ela volta para cumprir aquela promessa que ela falou aqui, né? As respostas às dúvidas dos prefeitos. E aí, Ana, conseguiram as respostas?
Pois é, Luciano, aqui na Rádio Gov, missão dada é missão cumprida. E como a nossa equipe gravou dezenas de perguntas dos prefeitos, a gente está conseguindo as respostas aos poucos, direto com a fonte oficial. Porque aqui no Assunto Federal, já sabe, né? Credibilidade, informação oficial e de qualidade para o ouvinte. Então agora a gente vai responder de cara 4 dúvidas de prefeitos. As primeiras são sobre o Minha Casa Minha Vida em pequenos municípios. Roda aí. Manda aí. Meu nome é Josi Cordeiro, estou como prefeita do município de Leme do Prado, Minas Gerais. E a minha pergunta é aos ministérios das cidades. Como um município de pequeno porte, com média de 5 mil habitantes, pode ser contemplado com o projeto Minha Casa Minha Vida? Meu nome é Matheus, estou prefeito de Pedra do Indaiá, em Minas Gerais, Centro-Oeste. E a minha pergunta é para o Ministério das Cidades. As pequenas cidades, como a minha, que tem 5 mil habitantes, sofrem muito para conseguir serem contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida. O que poderíamos fazer, o que pode-se fazer para que o Minha Casa Minha Vida consiga atingir as pequenas cidades como a minha, que precisa, por exemplo, 25 casas, mas é uma burocracia de como se precisasse de 200, 500 casas. O que poderíamos fazer para desburocratizar e que as pequenas cidades sejam contempladas pelo Minha Casa Minha Vida? E olha que bacana, quem respondeu foi o próprio ministro das Cidades, Jader Filho. Vamos à resposta do ministro. Nós fizemos agora, recentemente, uma seleção, Karim, do Minha Casa Minha Vida Sub-50, que a gente chama, né, que é através do Fundo Nacional de Habitação, onde a gente atende exatamente esses prefeitos. Mas a modalidade é um pouquinho diferente do Minha Casa Minha Vida tradicional. Nós fazemos um convênio direto com a prefeitura, né, e a prefeitura faz o processo de licitação, ela licita as obras de construção da casa, e faz com que aquela obra possa chegar aos municípios. Então a gente fez um atendimento sim importante, são mais de 30 mil novas unidades que foram distribuídas para o Brasil nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida dos municípios de Sub-50. O que nós estamos agora é discutindo com o Congresso para que tenha orçamento novamente esse ano, para que a gente possa a partir daí fazer uma nova seleção do Sub-50 para o ano de 2025. Olha, e como a gente não é bobo nem nada, essa resposta o ministro deu durante o programa Bom Dia Ministro, porque a jornalista Karine Mello, né, recebeu a nossa demanda aí do prefeito, e aí o ministro teve a gentileza de responder. Vamos agora para mais uma pergunta? Roda aí. Manda aí. Meu nome é Gilberto Júnior, conhecido por Júnior Vaz, da cidade da Pedra, Pernambuco. Aí eu gostaria, assim, porque o primeiro PAC de seleções, a gente tem muita dificuldade na questão das exigências que a Caixa Econômica faz nas obras, para saber se pode ser simplificada essa questão. Pois é, quem responde ao Gilberto Júnior é o Roberto Garibe, secretário especial adjunto do novo PAC. Vamos ouvir. Gilberto, meu caro prefeito, tem alguns avanços do PAC, talvez você não saiba, é bom contar para você e para outros prefeitos. Se você aderiu ao projeto básico e executivo padronizado nosso, você não precisa mais fazer o projeto, isso não passa por análise na Caixa, você só precisa fazer o projeto em implantação. Você não precisa de licenciamento ambiental, basta um certificado de dispensa do órgão competente. Nós fizemos todos os editais padronizados, os modelos estão disponíveis no site da AGU, você pode consultar e utilizar esses modelos. Para a questão dos terrenos, você não precisa ter a titularidade do terreno, apenas uma declaração de posse e resolver toda a questão da titularidade durante o processo de obra. Enfim, nós temos muitas facilidades que foram feitas no PAC. Se você veio aqui no nosso encontro, você deve ter visitado o nosso stand e viu aqui cada uma delas listadas e explicadas pela nossa equipe. Caso você fique com alguma dúvida ainda, por favor, nos procure, que nós temos aqui tanto no nosso site essa lista de facilidades, mas a gente também pode te informar, tá bem? Estamos à disposição aí de você e de todos os prefeitos do estado de Pernambuco.
Bacana, a gente agradece aí a gentileza de gravar uma resposta direto para o prefeito que fez essa pergunta, né, o Gilberto Júnior. Bom, e a última pergunta e resposta de hoje é do prefeito de Monte Carmelo, em Minas Gerais, e agora sobre cultura. Vamos lá. Manda aí. Olá a todos, sou o Ricardo Ferreira, prefeito da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. Queria aproveitar a oportunidade relacionada à cultura. Nós temos a lei Aldir Blanc, que o governo federal tem nos dado apoio nos municípios. Se ela vai permanecer por somente esses 3 anos ou nós vamos ter mais investimentos voltados para a nossa área. Quem enviou a resposta foi a secretária Roberta Martins, do Ministério da Cultura. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. Os recursos da Política Nacional Aldir Blanc são uma conquista do povo brasileiro e a sociedade brasileira tem aproveitado muito bem ele. Muita produção boa, filmes, peças, formações, cursos, recuperação de patrimônio. A gente tem 15 bilhões de reais investidos neste período para investir em municípios e estados. Mas é importante que a gente entenda que existe um pós. E esse pós é usar bem os recursos para comprovar e mostrar para o conjunto dos parlamentares brasileiros que votaram a Lei Aldir Blanc que é preciso que ela seja renovada. E renovada para o desenvolvimento cultural, humano, cidadão e econômico do Brasil. Afinal, a cultura é investimento. Investimento gera emprego, gera recursos, gera prosperidade para quem faz cultura, para quem assiste e para o conjunto da sociedade brasileira. Vamos lutar juntos e vamos estar juntos na execução perfeita dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc em todos os municípios, mas, sobretudo, vamos conversar a partir de agora para frente da importância da manutenção da execução dessa lei, num valor que estabelece um investimento único em cultura nas cidades brasileiras de maneira federativa. Estados, municípios têm o direito de entender esse recurso como fundamental para o desenvolvimento cultural das suas cidades e dos seus estados. Tamo junto, abraço. Um abraço, secretária. A gente agradece aí o Ministério da Cultura que prontamente nos enviou essa resposta aí para passar para o prefeito e para toda a população local, né? Bom, tá bom ou quer mais, Luciano? Tá bom, né? Ó. É claro que a gente sempre quer mais informação aqui no Assunto Federal, né? Mas amanhã tem mais. Eu continuo por aqui atrás das respostas, aqui no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília. E no portal radiogov.abc.com.br tem muito conteúdo dessa cobertura aqui. É só entrar, ouvir e baixar de graça. Até mais, Luciano. Valeu, Ana Gabriela Salles, direto do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas aqui em Brasília. E aqui em Brasília agora 13:05. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Se tem Bom Dia Ministro, tem música aqui no Assunto Federal. Afinal, a gente quer saber o que toca na Esplanada. Esse quadro você só tem aqui na Rádio Gov. E hoje a gente atende um pedido do Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Roda aí, Zé. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Ministro Alexandre Padilha, do governo do presidente Lula. E eu quero desejar pedir uma música aqui. Eu tenho a senha do João Gomes para falar com todo mundo aí desse interiorzão do nosso país. Em nome de SS Ranch, quartilha de vaquejada, Sérgio Gomes, alô Salzinho. Levanta cedo, cala a puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, 2 sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar.
suave, uma galera animada. Quem gosta de comer água tá em brasa a me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do zagueiro desse mundo. Se é minha sina, é a força da natureza. Tenha sem a certeza, vou dar conta disso tudo. Eu vou colar na vaquejada. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Momento Serviço. Na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal começa o pagamento do abono salarial calendário 2025, referente ao ano base 2023. O crédito será feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Nesse mês, o banco vai pagar 2 bilhões e 100 milhões de reais a cerca de 1 milhão e 800 mil trabalhadores nascidos em janeiro. Estima-se que até o final do calendário, cerca de 22 milhões de trabalhadores receberão este benefício. É uma graninha extra sempre bem-vinda, né? Para conferir o calendário de pagamento completo, você pode acessar caixanoticias.caixa.gov.br. E o carnaval tá chegando, e a proteção de crianças e adolescentes ganhou um reforço. É a campanha Pule, Brinque e Cuide, Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes, lançada pelo governo federal e a sociedade civil. A Thaísa Vitória tá aqui e conta tudo pra gente. Oi, Thaísa. Oi, gente. Oi, Luciano. Oi, ouvintes. Então, pessoal, olha só. A ação ela tem como objetivo conscientizar a sociedade e não permitir violações contra crianças e adolescentes. O lançamento foi na sede do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania aqui em Brasília. E na ocasião, a ministra Macaé Evaristo também deu posse aos novos conselheiros do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e os membros do Comitê de Participação de Adolescentes. Entre as ações previstas, gente, aí nessa campanha, estão a prevenção e fiscalização do uso de álcool, tabaco e entorpecentes por menores de idade, a ampliação dos mecanismos de proteção com a divulgação aí de canais de denúncia como Disque 100 e a sensibilização de pais e responsáveis sobre aí os cuidados essenciais durante o carnaval por meio de camisas, cartazes, folders, leques e adesivos. Para ter acesso, basta acessar no site façabonito.org/carnaval. Volto com você, Luciano. Tá legal, olha aí, o site é façabonito.org/carnaval. O faça é sem cedilha, tá? Sem cedilha, porque na internet não tem cedilha, não tem tio, não tem essas coisas esquisitas. Vamos lá, 4:05 em Brasília, e os inscritos no CAD Único terão acesso à qualificação profissional para incentivar o empreendedorismo e criar mais vagas no mercado de trabalho, com foco no comércio exterior. De São Paulo, Adriana Natali. Inscritos no Cadastro Único do Governo Federal terão acesso à qualificação profissional com foco no comércio exterior. O comércio internacional, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, é um pilar estratégico para o desenvolvimento econômico do país. O objetivo da medida é implementar estratégias de inclusão produtiva, proporcionando oportunidades de inserção no mercado de trabalho formal, além de ampliar a renda familiar. O Cadastro Único identifica e caracteriza as famílias de baixa renda residentes em todo o país. Ele permite que o governo conheça melhor a realidade dessa população ao registrar informações como endereço, característica do domicílio, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, deficiência, entre outras. É o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais. De São Paulo, Adriana Natali.
E para fechar o Momento Serviço, os estados, Distrito Federal e municípios têm até 30 de maio para aderir ao Bolsa Formação, que vai beneficiar policiais militares, civis e penais, peritos e guardas municipais. José Carlos Andrade explica. O prazo para a adesão de estados, municípios e Distrito Federal ao Bolsa Formação começou na segunda-feira, dia 10, e segue até 30 de maio. O programa beneficiará policiais militares, civis e penais, peritos e guardas municipais. A iniciativa integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE 2, e estabelece a cooperação entre a União e os entes federativos para a implementação de diversas ações. A Bolsa Formação concede auxílio financeiro a profissionais de segurança pública que participam de cursos de capacitação promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. O objetivo é incentivar a qualificação dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública e, dessa maneira, fortalecer a atuação na prevenção e no enfrentamento à criminalidade. O termo de adesão prevê o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional Antidrogas para viabilizar a execução das iniciativas. A vigência do termo é de 5 anos, com possibilidade de prorrogação por meio de um acordo complementar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E hoje, na Voz do Brasil, teremos uma entrevista com o ministro Valdez Góes, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O ministro vai falar... peraí que pulou aqui. Ah, sim, agora vai. O ministro vai falar sobre Fundo de Desenvolvimento Regional que libera R$1 bilhão para municípios e também sobre Fronteiras Integradas, que é um programa para atender as cidades nas regiões de fronteira do Brasil e estimular o desenvolvimento delas, tá certo? A nossa querida Mariana Jungmann está por lá, né, acompanhando toda essa movimentação aí do encontro de prefeitos e prefeitas e fez essa entrevista lá com o ministro. A gente te espera daqui a pouco, às 19 horas. Neste carnaval o amor é um balanceio, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Na folia, alegria, vem cá entender. Proteja a criança, educar é pra valer. Contra o mal, união, vamos combater. Violência infantil, não dá pra esquecer. No carnaval a festa é de brincadeira, mas proteger crianças é nossa bandeira. Pois bem cuidado, a gente ensina. Violência sexual, isso não combina. Neste carnaval o amor é um balanceio, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Neste carnaval o amor é um balanceio, respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
E eu queria agradecer aqui o pessoal da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal que me mandou uma ferramenta importante aqui para o programa Assunto Federal e também importante para os prefeitos que estão participando aqui do encontro de novos prefeitos e prefeitas do Governo Federal ali no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, né? É o Catálogo Federativo. O que é isso? É um catálogo com os programas e ações do governo federal destinados a estados e municípios e é super bacana. Tem o caminho, cada assunto, cada tópico tem o caminho passo a passo do que o prefeito pode fazer para acessar. Por exemplo, Proteção e Defesa Civil, Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, o programa Serralheria, Lavanderias Públicas, tem um monte de coisa aqui. A gente vai acompanhar esse catálogo e divulgar muitas coisas aqui, porque vai ajudar muito os prefeitos de todo o Brasil e, claro, tem muita gente ouvindo a gente aí nas cidades pequenas do Brasil, acompanhando o Assunto Federal, que está chegando ao final. Eu volto amanhã, 4 da tarde, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.